Dia 1º de dezembro, nós lembramos o Dia Mundial de Combate à AIDS. Essa data é importante pelo tema em si, visando a prevenção dessa doença que ainda é tão temida, né, em termos de mundo e de Brasil e também do estado de Paraná, Santa Catarina, que são nossas regiões mais perto. Na verdade, assim, o vírus do HIV, ele pode ser contraído através do relacionamento sexual sem uso do preservativo, o contato sangue com sangue, mas uma quantidade de sangue muito grande, aonde cada uma das pessoas tem uma porta de entrada. Principalmente quando você, sem querer, né, vai atender uma pessoa aonde ela pode ter se cortado, pode ter sofrido uma hemorragia e sabe ou não a sua condição sorológica que a gente fala, né? Se ela apresenta o vírus do HIV ou não. Por quê? Porque muitas pessoas têm o vírus, mas não sabem que tem e continuam transmitindo, né, assim, involuntariamente. E além da transmissão sexual sem uso do preservativo, contato sangue com sangue, também uma possibilidade é através do aleitamento materno, da mãe passar o vírus da HIV para o seu filho na hora da amamentação. Hoje em dia, essa questão ela é bem mais difícil de acontecer, por quê? Porque toda gestante ela faz o exame do HIV durante a gestação. É um dos exames obrigatórios, faz parte do protocolo do Ministério da Saúde, através do programa CIS pré-natal. Se a mãe tiver HIV, ela recebe o medicamento durante a gestação, que a gente chama de antirretroviral, que impede que o vírus se replique e que passe para, mesmo se o vírus passar na hora do parto para a criança, ele vai impedir que o vírus se replique, porque também a criança, ao nascer, ela recebe o AZT-xarope, ou seja, o antirretroviral que vai impedir que esse vírus se replique no organismo da criança. Então, é uma tecnologia bem importante dentro do programa de HIV/AIDS, que o Brasil é modelo, tanto no tratamento como na prevenção. Se um dos parceiros tiver algum contato entre os parceiros, que um deles tiver o vírus, né, e tiver uma porta de entrada, por exemplo, uma lesão muito grande, né, mas é bem mais difícil, porque o vírus do HIV, quando ele entra em contato com o ambiente, ele não tem muito tempo de vida. Ele dura em torno de 3 minutos, de 3 segundos a 3 minutos. Então, ele não é um vírus que sobrevive no meio ambiente, ele é bem forte nas secreções e no sangue. Então, tudo vai depender do quê? Se essa pessoa tem realmente uma porta de entrada, se ela for positiva, se ela apresentar o vírus HIV, ela estiver com a carga viral muito grande, quer dizer que o vírus esteja numa quantidade muito grande no organismo, e o CD4 ele estiver abaixo do normal, né, que é em torno de 300 células na contagem das células do CD4. O que são as células CD4 e CD8? São as células responsáveis pela imunidade da pessoa. Então, quanto mais a pessoa estiver bem, né, com a imunidade boa, também é mais difícil dela passar para o parceiro. Mas assim, o risco tem, mas é um risco menor. É uma das orientações que se dá para os parceiros soropositivos, porque a maioria imagina, mas eu sou HIV positivo, o meu parceiro também então nós podemos ter relacionamento sexual de uma forma livre. Não, na verdade, o vírus do HIV, ele, ao entrar em contato com outro vírus, ele sofre uma mutação e forma outro tipo de vírus. Então, o problema é esse.
são as mutações que o vírus HIV ele sofre. E além do que, se a pessoa ela é imunodeprimida, ela já está com o vírus HIV, se ela tiver contato com a outra, de qualquer pessoa sem uso do preservativo, mesmo que seja HIV positivo ou não, ela está sujeita a adquirir outras doenças. Então, o uso do preservativo sempre tem que ser uma constante, né, no relacionamento, tanto com parceiros HIV positivos ou não. Não, o beijo, na verdade, ele pode só se tiver uma porta de entrada grande, que nem eu falei antes. Por exemplo, um beijo muito intenso, onde as pessoas, por exemplo, têm uma lesão na boca. Então, uma das pessoas, o portador do vírus, tem uma lesão grande na boca. Ou então, uma cárie muito grande. Pode passar por essa porta de entrada, mas é bem mais difícil, porque na saliva, por exemplo, o vírus não sobrevive. Então, realmente, só se tiver uma lesão muito grande em ambas as bocas. Então, a sobrevida de um paciente, de uma pessoa que trata hoje AIDS e que tenha no início HIV, porque tem diferença entre você ter o vírus HIV e você estar doente, né? Então nós chamamos assim o paciente portador do vírus e o paciente doente. Por quê? O paciente portador do vírus, ele pode eventualmente, com as doenças oportunistas. O que são doenças oportunistas? Um exemplo, gripe, pneumonias, ou até o mesmo câncer, outras doenças que fazem com que a pessoa adoeça, né, e às vezes não sabe o porquê. Até uma diarreia crônica, emagrecimento, que são os sinais e sintomas, né, da pessoa que tem AIDS, e às vezes a pessoa não sabe. Então o vírus HIV, ele pode ficar na pessoa até 20, 30 anos. Depende muito de como o organismo está imunologicamente, né, como estão as defesas do organismo. Hoje o Ministério da Saúde, ele já, no momento que a pessoa tem o diagnóstico de HIV, né, faz o exame lá, o teste rápido, um exemplo, né, e já tem, o vírus do HIV, ele já começa a receber o antirretroviral, ou seja, o coquetel. Até o ano passado, isso não era possível. O Ministério da Saúde instituiu esse protocolo no ano de 2014. Então, todas as pessoas sabidamente HIV positivas já ingerem o coquetel. O que o coquetel faz? Ele impede que o vírus se replique de uma forma que a pessoa fique mais com a imunidade mais alta, que fique melhor. Então, essa pessoa pode ter uma sobrevida assim de anos e anos. Um exemplo, nós temos pacientes que tratam em União da Vitória há 20 anos já. Estão super bem. E depende muito, então, desse acompanhamento que a própria pessoa faz, né? De ir às consultas e fazer todos os exames, uma boa alimentação, uma boa qualidade de vida. Então, hoje ter o vírus HIV não significa um atestado de óbito como antigamente era, né? A pessoa pode tratar, ela pode cuidar, tem todo o apoio da equipe de saúde, o próprio Ministério da Saúde, né, ele está a todo momento com as tecnologias novas, inserindo novos medicamentos, tudo para quê? Para que a pessoa se cuide, né, se ela já tem o vírus, e também, né, que principalmente cuide para não adquirir o vírus. Então, essas tecnologias todas vêm para isso, além da prevenção, né, também para o tratamento. E a gente percebe assim que, por causa disso, tem o lado positivo e tem o lado também negativo. As pessoas sabem que tem o tratamento, né, e alguns não estão se protegendo, ou acham assim que nunca vão adquirir. Então, os últimos dados do Ministério da Saúde são assustadores em relação ao número de jovens que estão adquirindo o vírus HIV, né? Os jovens, pela própria disponibilidade hoje
da liberdade que se tem em relação a toda a questão até sexual ou mesmo de contato, eles não se preocupam muito também pensando, eu vou adquirir, mas se eu adquirir tem tratamento. Mas não é bem assim, porque no momento que o vírus ele é introduzido no organismo, ele não tem volta. Não tem uma cura estabelecida, ele fica no organismo. Lógico, tem como tratar, né? Mas o vírus ele não sai mais do organismo e essa pessoa continua passando para os outros. Então, esse cuidado que vem junto com o quê? Falando do jovem, né? Que o uso de bebidas alcoólicas, por exemplo, né? Bebe, na hora não lembra, isso é muito comum. Né? Não lembra de usar o preservativo e acaba adquirindo o vírus HIV. Então, uma coisa puxa a outra. Por isso que é importante essa consciência, né? De que sempre temos que nos proteger, sempre com o uso do preservativo, porque além do HIV/AIDS, evita também as DSTs, né? Todas, como por exemplo, a sífilis, a gonorreia, entre outras. E assustadoramente, a sífilis está voltando. Há muito tempo não se ouvia falar da sífilis também, que é uma doença contagiosa sexualmente e que tem tratamento. Mas, junto com a sífilis, pode vir um HIV. Então, como subiu também os dados da sífilis, do HIV possivelmente e provavelmente vem acompanhando as outras DSTs. As formas de prevenção da não contaminação pelo vírus HIV, principalmente é a forma sexual, que é uma das formas que mais está apresentando o número de casos. Então, é o uso do preservativo em todos os relacionamentos sexuais. Em relação ao uso de drogas, né, diminuiu bastante, porque o uso de drogas ela é diluída, no caso, no sangue, né? E é passado de pessoa para pessoa com o uso da mesma seringa. Então, hoje, diminuiu muito em relação ao uso de drogas, mas mesmo assim ainda existem alguns casos, né? Então, principalmente é o relacionamento sexual sem o uso do preservativo, é o que mais está contaminando a população. Tanto a população jovem, como a idosa, né? E como da meia-idade. União da Vitória, nós temos hoje em torno de 100 pacientes fazendo o tratamento no nosso município. Esses pacientes são pessoas que realizaram o teste rápido, né, ou o teste de laboratório e que sabidamente possuem o vírus HIV. O Ministério da Saúde, ele faz uma conta diferente. Ele preconiza que cada paciente portador do vírus HIV, ele tenha 30 outros contatos. Então, nós temos que fazer essa conta vezes 30 outras pessoas. Na verdade, assim, a preocupação tanto do Ministério da Saúde como dos municípios que fazem parte também da 6ª Regional de Saúde, porque União da Vitória, ela é polo da 6ª Regional de Saúde, aonde a 6ª Regional de Saúde, ela atende 9 municípios. Então, são 100 pacientes de União da Vitória e os outros municípios, como General Carneiro, Bituruna, Porto Vitória, também existem pacientes com HIV. Então, hoje é em torno de 150 pessoas vivendo com o vírus HIV. União da Vitória, por ser um município com maior número de habitantes, né, consequentemente tem mais pacientes. O que tem se observado na atualidade é que essas pessoas, esses pacientes, estão chegando tarde ao serviço de saúde, né? Por isso que é muito importante realizar a sorologia, realizar o teste rápido. Esse teste rápido que a gente fala, ele está disponível em todos os postos de saúde de todos os municípios.
É um teste que em 15 minutos a pessoa fica sabendo se ela tem o vírus do HIV ou não. Então, o dia 1º, na verdade, seria como uma data de lembrança, assim, para as pessoas refletirem em relação a essa doença. Mas não que ela não possa ser trabalhada, refletida, né, e prevenida durante o ano inteiro.